Bom, já que eu levantei o braço e levantar, vou aproveitar a oportunidade para trazer duas lembranças à nossa memória de que as ações de Deus são pedagógicas nas nossas vidas, que ações, os desertos ou as provações são pedagógicas. Outra coisa, no deserto também tem silêncio de Deus, que também é pedagógico. Então o silêncio de Deus também nos é pedagógico. Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa com o seu silêncio. E por isso que muitas das vezes nós estamos nas provações, oramos, pedimos, sabe, jejuamos, mas não rompe. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar alguma coisa a mais. Deus não permite experiências desnecessárias nas nossas vidas. Nunca esqueça disso. Em todas as experiências que nós tivemos, Deus quer nos mostrar alguma coisa. Mas não é necessariamente isso que eu vim para falar. Eu só queria florear um pouquinho no tocante a isso, já que o nosso irmão falou a respeito. Nas duas últimas oportunidades que eu aqui estive, eu falei do legado de Davi, através da vida de Salomão, que construiu o templo, as colunas, que sempre tem umas mensagens. Quem estava aqui deve estar lembrado, se não está lembrado, vai no YouTube que está lá. Outra coisa, da segunda vez eu falei também do próprio Davi, quando ele pediu paz, queria paz, e apresentou o seu filho a Deus, chamado Absalão, ou Absalão, para mostrar para nós também que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Mas eu quero falar hoje também de uma pessoa importante, o maior rei de Israel já teve. O maior rei de Israel já teve. Você lembra dele? Lembra qual que é? O maior rei de Israel já teve? Na nossa ótica é Davi. Na nossa ótica, mas não na ótica de Deus. Deixa eu ler um versículo para você. 2 de Reis 23, 25. Enquanto o irmão estava falando, me veio à memória e eu me ative para falar sobre isso. 2 de Reis 23, 25 diz o seguinte: nem antes, nem depois de Josias, o maior rei que Israel já teve, nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele. Nem antes e nem depois. Ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Queridos, Josias, seu pai Amon faleceu e era rei, fez tudo errado. Porque no contexto da época dos reis, no contexto dos reis, era rei que entrava e saía, um fazia o que era certo, outro fazia, a maioria fazia o que era errado. Às vezes aquele que fazia o que era certo, no final fazia tudo errado, como Salomão, por exemplo, não é? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas também pisou na bola algumas vezes. Ele não foi o maior rei que Israel já teve, ele foi Josias. Por quê? Porque Josias, enquanto o pastor falava, enquanto o pastor falava, eu fui anotando ali, Josias manteve uma conduta correta diante de Deus, do início ao fim. Queridos, Josias começou a reinar com 8 anos, com a morte do seu pai Amon. Com 8 anos ele começou a reinar. Ele reinou por 31 anos, até a sua morte, com 39. A Bíblia diz que ele fez tudo que era correto. Nem antes e nem depois dele houve um rei como Josias. Por quê? Porque ele manteve uma conduta correta diante de Deus. Em tudo, do início ao fim, desde os 8 até os 39, ele fez tudo correto diante de Deus.
Isso vai nos ensinar alguma coisa. Outra coisa, Josias, isso é para nós. Josias, ele possuía um coração receptivo à palavra de Deus. Ele tinha um coração receptivo à palavra de Deus. Muitas vezes o crente não tem um coração receptivo à palavra de Deus, não tem um tempo de qualidade com Deus, não tem um tempo para ministrar a si mesmo através da palavra de Deus, ou seja, meditar na palavra de Deus. E às vezes o crente pega a Bíblia, dá uma lida, ela não foi feita para ler, conforme eu já falei, ela foi feita para ser meditada. Meditada. Porque enquanto eu leio, eu posso ler um livro qualquer. Mas não, a Bíblia é para meditar. Porque nas entrelinhas Deus fala conosco. A palavra, as letras matam, mas o Espírito vivifica. A palavra é o Espírito de Deus falando conosco. E Josias tinha esse coração receptivo à palavra de Deus. Outra coisa, há um fato na vida de Josias. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estudei Josias agora recentemente, tá? Lá no livro de Reis, no grupo, ele te ver lá no livro de Reis, lá no grupo está lá. Josias, certa feita, que eu falei, fez tudo correto. Ele tinha um coração voltado para a palavra de Deus, receptivo à palavra de Deus. Mas um dia ele foi confrontado pela palavra. Confrontado pela palavra. Nós somos confrontados mesmo andando em linha com Deus. Nós somos confrontados pela palavra quando nós buscamos a direção de Deus, muitas vezes, ou quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós podemos até mudar corretamente diante de Deus, mas nós vamos ser confrontados. Josias tinha um coração receptivo à palavra de Deus. Ele lia a palavra de Deus, reunia todo o povo. Quando ele encontrou a palavra de Deus no templo, quando eles voltaram lá de Nabucodonosor, lá da Babilônia, aquele povo, Josias veio com a segunda turma e foi reformar o templo, achou a palavra ali guardada. Ele se alegrou tremendamente, reuniu todo o povo e leu a palavra. Lembra disso? Leu a palavra no contexto da época, para todo aquele povo com alegria, com satisfação no coração. Mas um dia ele foi confrontado por essa palavra. Sabe qual foi a atitude dele? Arrependimento. Arrepender de quê? Se ele era íntegro com a palavra, ele arrependeu-se do povo que buscava da palavra de Deus. Em linha com a palavra, buscando a palavra, amando a palavra, e mesmo assim ele se arrependeu. Eu preciso buscar mais. Isso ensina alguma coisa para nós. Eu preciso buscar mais da palavra de Deus. Ah, mas eu já tenho conhecimento. Nem todo conhecimento é suficiente. Nós vamos viver a vida inteira buscando a presença de Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, degustando a palavra todos os dias, e não vamos aprender tudo de Deus. Mesmo porque, não sei se você já teve uma experiência assim, hoje você lê uma parte da Bíblia, uma porção da palavra, daqui um tempo Deus te fala alguma coisa, daqui um tempo você vai ler, Deus acrescenta mais alguma coisa em cima daquilo que você já leu. Quem tem anotações da palavra de Deus sabe disso. Quando eu me converti, eu tinha um caderninho, eu anotava tudo que a pastora Marina falava, tudo que a pastora Valnice falava, eu anotava. No seminário que eu fiz com a pastora Valnice, eu anotava, tudo guardado. E hoje eu vejo que ele me falou naquela época, hoje ele acrescentou mais em cima daquilo. Então, amados, nós precisamos mesmo, como igreja, como os filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, que andam com Deus, aprender a buscar mais de Deus, através da palavra de Deus. Ter esse coração de Josias receptivo à palavra de Deus. Criar um tempo para buscar a meditação na palavra,
Como isso é importante meditar na palavra. Que seja 5 minutos de qualidade. É melhor do que meia hora de qualquer jeito. As pressas, só ler 5 minutos de qualidade é melhor. Pode ter certeza disso. De 5 minutos amanhã fica 6, 7, 8, 10, daqui a pouco meia hora de qualidade. 1 hora debruçado diante de Deus, clamando misericórdia, Senhor, eu preciso mais do Senhor, como Josias. Eu sei tudo de ti, Senhor, mas eu preciso mais ainda. A sua presença me alegra. Glória a Deus. Eu preciso disso na minha vida. É tempo de qualidade. Outra coisa, queridos, a vida de Josias nos ensina tudo isso. Nós precisamos aprender a buscar mais de Deus. Hoje, tudo que eu sei de Deus não é o suficiente. Eu preciso mais. Minha oração para nós todos aqui é o que eu faço para mim. Senhor, derrama fome e sede de conhecimento do Senhor em meu coração. Derrama, Senhor, fome e sede que me incomode nas madrugadas, que me incomode no tempo disponível, que eu não esteja trabalhando secularmente, mas no meu momento, que me incomoda, Senhor, para não olhar para a Globo, mas olhar para o dono do globo. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Que a vida de Josias possa nos ensinar que o maior rei não foi Davi, foi ele, que dependeu de Deus. E a Bíblia fala que ele foi correto a vida inteira, do início ao fim. Ele não queria amor que nem Davi, ele não queria amor que nem Salomão e nem outros tantos reis. Ele foi perfeito no seu tempo. Uma pena que morreu com 39 anos. Mas se ele morreu com 39 anos assim, podemos analisar o seguinte: se ele tivesse vivido 80 anos, ele teria o seu mesmo, a sua mesma postura até o final dos seus dias. E essa